Graça e paz, igreja linda, amada do Senhor. Vocês viram como é maravilhoso uma igreja que vive em adoração? Ah, pastor, mas tem igreja que não vive em adoração? Tem. Tem igreja que ela esfria, tem igreja que ela vive o cumprimento de uma religiosidade. E quando nós entendemos que todos nós somos chamados a viver em adoração, entendendo que nós somos adoradores do Senhor, isso faz toda a diferença. A palavra do Senhor fala de vários instrumentos daquela época, e nós temos vários instrumentos nessa época, mas o instrumento principal continua sendo nós, porque Deus, Ele nos chama e nos criou para sermos verdadeiros adoradores. Então você vê, hoje a gente só tinha um violão. Nós estávamos aqui com um violão. E você vê como a igreja do Senhor, que são composta de adoradores, estava adorando ao Senhor. Não tem a ver com equipamento, não tem a ver com a fumacinha que sai da máquina, não tem a ver com uma bateria boa, com uma guitarra massa. Isso tudo são instrumentos que ajudam a melhorar o time de adoração, a levar a igreja ainda mais em adoração, mas tem a ver conosco, com a adoração que há dentro de nós. É desses, de nós, que o Senhor está em busca, dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Bora! Eu espero que todos tenham aprendido ou estejam aprendendo, porque nós estamos falando muito sobre autossabotagem, e eu estou ficando até repetitivo, mas é porque muitas vezes a gente fala, pastor, mas é óbvio, o senhor tem falado semanalmente, mas é porque muitas vezes, a maioria das vezes, aquilo que é óbvio a gente deixa de lado, a gente esquece, a gente não dá importância, e a gente às vezes termina perdendo algo que é tão principal. Então é para que fique grudado mesmo em você que existe sim uma autossabotagem, e a autossabotagem é o agir contra nós mesmos, é aquele modo de que fazemos algo que vai atingir unicamente a nós, de forma inconsciente, mas muitas vezes de forma consciente, nós terminamos criando barreiras que nos impedem de avançarmos espiritualmente ou emocionalmente adiante. E isso pode aparecer por várias coisas. A dúvida pode ser uma barreira, a procrastinação pode ser uma barreira, o medo pode ser uma barreira, a autodepreciação pode ser uma barreira. Tudo isso pode fazer com que nós possamos nos autossabotar. Por isso a gente tem vivenciado essa jornada durante essa semana, durante esse mês, nessas semanas que temos vivenciado, buscando identificar coisas que estão sabotando a nossa própria fé, para que a gente possa aprender a lidar com elas, para que a gente possa sim buscar no Senhor confiança profunda e maturidade, para que a gente possa enfrentá-la, vencê-la e não voltar mais a cair nessa cilada. Pois bem, meus irmãos, por mais que seja maravilhoso, hoje estamos chegando ao final da nossa série de mensagem. E essa é aquela hora que a gente saiu, que vocês faziam assim, a série de mensagens Prisões Invisíveis, que é baseada aqui, no livro A Arte de Sabotar a Própria Fé, do bispo Miguel. Eu lembro que eu falei no início que o bispo ele tem 2 livros e vai vir mais nessa série de sabotagem. É A Arte de Sabotar a Primeira Vida, o livro da capinha laranja, e esse com as letras verdes aqui, que tem tanto abençoado. Olha, eu fui e estou sendo muito abençoado com a leitura desse livro. Não estou, como eu falei no início, aqui para vender livro. Aliás, nós não trouxemos nenhum exemplar. A gente disse, quem tiver interesse, converse ali com o Luiz ou com o Marcílio. A gente faz uma relação, manda buscar na catedral. O nosso interesse não é vender o livro, mas anunciar ferramentas que vão nos ajudar a nos conectar com a palavra, para que a gente possa fortalecer a autossabotagem que tanto nos tem atrapalhado de seguir adiante. Essa série ela foi baseada lá em Hebreus 12:1, que diz, portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de que tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. É isso mesmo. A gente tem falado semanalmente que a gente precisa tomar cuidado com aquelas atitudes que têm nos impedido de prosseguir adiante para o cumprimento do propósito que Deus tem para nós desfrutarmos de tudo que Deus tem, para que a gente possa desfrutar. A gente vivenciou nessas semanas, começamos a falar da importância de termos uma fé inabalável para poder vencer a autossabotagem. A gente viu ali, naquele momento, naquela temática, que os nossos maiores inimigos, eles não são os externos, mas sim os inimigos internos. Aquilo que está dentro de nós são os nossos maiores inimigos, ou seja, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos traumas, as nossas inseguranças, muitas vezes a nossa dificuldade de confiar plenamente em Deus. Tudo isso são coisas que estão dentro de nós e quem tem nos impedido de nós desenvolvermos uma fé inabalável no Senhor. Nós vimos na outra semana que nós precisamos tomar cuidado com o orgulho e a comparação. Orgulho e comparação, ambos, eles caminham totalmente contrário, afastando da humildade que a Bíblia nos ensina. O orgulho, ele cria uma independência de Deus. Quem é orgulhoso busca ter uma independência de Deus. E a comparação, ela cria uma insatisfação com Deus. Quem anda se comparando é uma pessoa que está insatisfeito com Deus, com aquilo que Deus fez e faz na sua vida. E ambas, juntas, elas sabotam a nossa fé, elas sabotam a nossa vida, o nosso progresso espiritual. A gente viu e comentou na época, Deus não nos chamou para sermos cópia de ninguém, Deus nos chamou para sermos filhos dele. Aliás, ele diz lá no começo da sua palavra, ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós também vimos durante esse tempo, aliás, na terceira mensagem, nós fomos incendiados ao refletirmos sobre a importância de reacendermos o fogo da espiritualidade. A gente viu que sim, distrações e falta de prioridade, elas podem nos afastar de Deus, elas podem e vão fazer com que a gente esfrie de forma espiritualmente falando. Deus, ele está em busca de vasos de honra, aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Na semana passada, nós refletimos sobre a liberdade da graça e os valores do reino. Vimos que podemos sim viver preso a culpas, a vergonhas, a acusações, a falsas identidades, e isso pode bloquear a graça de Deus sobre a nossa vida, levando assim a todos nós a vivermos uma identidade distorcida, fazendo com que sim, sabotemos a nossa própria fé e não cresçamos espiritualmente. Mas Paulo lembra da graça de Deus. Lá Paulo diz que a graça de Jesus, ela é suficiente para todos nós. Está lá na sua segunda epístola aos Coríntios. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, nós vamos para a última mensagem da série, e o nosso tema é ressignificando a vida para o propósito. Existe, meus irmãos, uma realidade espiritual que é extremamente séria. Muitas vezes, a gente não percebe, mas muitas pessoas podem passar anos dentro da igreja e ainda assim viver sem uma direção clara do Senhor, viver sem um propósito definido, viver sem a consciência daquilo que Deus o criou para viver. São pessoas que vivem apenas sobrevivendo, pessoas que vivem apenas passando aqui na caminhada terrena, reagindo à vida, apagando incêndios emocionais, tentando administrar a culpa, frustrações, dores, crises internas, e sem perceber, elas
passam por aqui vivendo abaixo daquilo que Deus projetou para que elas pudessem viver. Rick Warren, certa vez ele escreveu: o propósito de sua vida é muito maior que seus objetivos pessoais, sua paz de espírito ou até mesmo a sua felicidade. Ele excede sua família, a sua carreira e até mesmo os seus sonhos mais ambiciosos. Você vê a profundidade? Os propósitos da nossa vida, meus irmãos, são muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em podermos viver. Deus, Ele te criou, Ele me criou, Ele nos criou para algo muito maior do que aquilo que possamos imaginar. Nessa tarde, você possa encontrar as grades da prisão que outrora te prendiam, você possa encontrar elas abertas, para que você possa voltar a ter a liberdade na presença do Senhor. E a presença dEle para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é que nós possamos viver de uma forma boa, perfeita e agradável, e cheio dos propósitos dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, pela essa tua palavra que nos traz profundidade, que nos exorta, mas é a tua palavra que cura, Senhor. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, e que assim seja, Pai, que nós possamos lançar fora toda e qualquer distração nesse tempo, que possamos estar atento a cada vírgula da tua palavra, Senhor, porque nós queremos continuar sendo moldado por ti, Senhor, para que possamos viver a plenitude dos propósitos que tu nos criasse para ser. Então vem, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na tua presença, Pai. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Talvez uma das maiores consequências da autossabotagem espiritual seja exatamente essa: perdermos a clareza do propósito. Essa deve ser uma das maiores sabotagens. É viver sem a clareza do propósito para o qual Deus nos criou para viver. Porque quando alguém perde o senso de direção, quando nós perdemos o Waze de Deus na nossa vida, qualquer caminho passa a servir. Qualquer decisão que tomarmos passa a servir. Qualquer distração começa a ganhar espaço na nossa vida. Qualquer crise que venha a acontecer, ela nos paralisa. Qualquer opinião de qualquer pessoa começa a definir o valor que nós temos. Tudo isso quando a gente perde o senso de direção do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma perspectiva totalmente diferente. Mesmo diante de tudo aquilo que Paulo viveu, ele declara: eu prossigo para o alvo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante de conquista, mas diante de tantas adversidades, Paulo, ele continuava dizendo: eu prossigo adiante, eu prossigo para o alvo. Paulo entendia que a vida cristã, meus irmãos, não deve ser uma vida estagnada. Nós não podemos estagnar, nós não podemos paralisar, nós não podemos parar. Mesmo que a gente ache que está bom demais, não devemos parar. Mesmo que esteja desafiadora demais, nós também não podemos parar. Nós somos cristãos chamados para continuar prosseguindo de passo em passo, conforme a vontade do Senhor. O Evangelho, ele sempre se move, sempre vai se mover na direção de trazer crescimento, de trazer maturidade, de trazer propósitos do Senhor para que a gente possa avançar. O problema é que muitas pessoas, elas ficam emocionalmente presas. Muitas pessoas estão vivendo emocionalmente presas. Presas ao quê, pastor? Presas ao passado, presas às culpas, presas ao fracasso, presas às suas perdas, presas a comparações,
presa a feridas que precisavam serem tratadas e não foram. E, infelizmente, isso tem paralisado e impedido as pessoas de avançarem nos seus destinos. Quem vive preso ao passado dificilmente consegue avançar rumo ao futuro que Deus preparou para elas. É por isso que a gente ora tanto. É por isso que a gente exorta tanto. Uma igreja, ela não consegue romper se ela não orar, continuar em oração e entender que ela precisa avançar. E muitas vezes a gente não avança, seja como pessoa, cada um de nós, espiritualmente falando, seja como um corpo, uma igreja, em um local estabelecido que Deus tem palavra e visão, e Ele tem para essa igreja. Mas enquanto a igreja, enquanto nós não estivermos rompido com a barreira que nos aprisiona, que tem nos limitado, que tem nos paralisado. Entenda, tem muita gente que fica paralisado nas adversidades da vida. Eu sei que a adversidade vai ter, eu sei que tribulação vai ter, eu não estou aqui julgando o tamanho da dificuldade do deserto que você está vivenciando, mas essa palavra aqui me ensina uma coisa, que você, eu já entendi, você precisa entender: deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Se você está vivendo um deserto hoje, entenda uma coisa: Deus, Ele vai estar te ensinando nesse tempo, mas Ele não vai querer que você crie raízes aí, porque Ele não te criou para viver aí. Aí é um tempo de passagem, de fortalecimento, para que você rompa e avance, porque Deus não criou cada um de nós para vivermos presos no deserto, não, meus irmãos. Nem Ele nos coloca. Agora, Ele usa o deserto para nos ensinar, para nos fortalecer, para tudo aquilo que Ele tem à frente para cada um de nós. Deus não nos chamou para viver apenas sobrevivendo espiritualmente. Ele nos chamou para uma vida intencional, uma vida frutífera, uma vida cheia de significados. Mas só que isso exige algumas coisas. Isso exige decisões, exige compreender que propósito não acontece acidentalmente. Não, propósito é fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Quanto mais eu estou com Deus, mais eu entendo o que Ele tem para mim. Quanto mais eu desfruto da presença dEle, mais eu escuto a sua voz. Quanto mais eu escuto a sua voz, mais eu entendo que Ele quer que eu faça e o que Ele tem para que eu possa viver. Isso vai exigir de nós que a gente compreenda que maturidade não acontece automaticamente, meus irmãos. Não. Maturidade exige busca, exige entrega, exige iniciativa. Eu amadureço à medida que eu vivo, que eu me permito passar pelos processos. Tudo isso vai me amadurecendo, vai me fortalecendo para me tornar alguém ainda melhor, para seguir adiante. Eu preciso decidir e compreender que crescimento espiritual exige intencionalidade. Eu não posso ficar sentado no sofá, assistindo a televisão, e quem gosta de Copa, eu gosto muito de Copa, né? Enfim, assistindo todos os jogos da Copa e dizendo: qualquer hora dessa Deus vai me mandar maturidade. Não é assim não, meus irmãos. Exige que a gente busque, exige joelho dobrado, exige hora, que a gente pare e priorize a leitura da palavra, a oração, a conversa com o nosso Pai. Exige eu buscar, viver a igreja, a comunhão da igreja, exige eu me colocar à disposição do Senhor para aprender mais, e aqui a gente tem um leque de ferramentas. No final a gente vai lançar aqui a agenda de julho, tem um leque de ferramentas na qual eu posso buscar aprender, buscar crescer, buscar desenvolver. Eu estava compartilhando na última quinta-feira, fomos ao PDL, levar uma palavra no PDL lá da Renovo. E eu estava compartilhando como eu amo o PDL. Quando nós nos
começamos a caminhada cristã lá na Paz, a gente ia quase que penetra no PDL, porque a gente tinha acabado de entrar na igreja, a gente nem pensava nunca em liderar uma célula, quanto mais liderar alguma coisa, mas estávamos lá todas as terças-feiras, se eu não estou enganado, era o dia do PDL lá com o Miguel, e a gente estava lá porque tínhamos sede de aprender para buscar maturidade e crescimento. Eu estava compartilhando isso e estava feliz, porque a gente vai ter o PDL aqui no dia 2, por isso que eu não convidei a igreja, mas tínhamos ali a liderança representando vocês. Estava a Luísa, estava Tomás, estava o Wilca. E isso mostra pessoas que estão buscando maturidade, buscando se colocar na brecha, buscando aprender. Deus está em busca de corações ensináveis. Sabe, esse coração orgulhoso, eu já sei. É porque eu já li a Bíblia de várias vezes. Eu já li a Bíblia de frente para trás. Eu já li a Bíblia. Tem pessoas que são assim, não é para quê participar de um estudo? Não, para que eu ir para esse negócio que eu já conheço tudo? É, filho, porque Deus tem algo novo todos os dias para que a gente aprenda. O orgulhoso vai perder essa boquinha. Eu, como não sou orgulhoso, todos os dias eu tenho aprendido com Deus e com todas as pessoas que Ele coloca ao meu lado, porque Deus em cima de todas as formas. Tem pessoas que vivem acomodadas em suas prisões, se satisfazendo, mas vivendo paralisada. Vivem paralisada, perdendo o que Deus tem para elas. Meus irmãos, precisamos ter coragem para romper. Às vezes é cômodo demais estar ali sentado, às vezes é cômodo demais estar sentado aí na cadeira. A gente precisa ter coragem para romper com a comodidade, para que Deus derrame mais na nossa vida. É preciso ter coragem, deixar os pesos para trás que sabotam a sua caminhada. E Paulo nos motiva quando ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo, cheio de bagagem. E ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Isso não significa apagar da memória, não, meus irmãos, mas recusar-se a ficar preso naquilo que passou. Sabe, aquilo que te passou, que causou medo, tem muita gente que paralisa. Que te causou insegurança, tem muita gente que paralisa. Tem pessoas hoje que se colocar o microfone na mão, meu Deus do céu, para falar, eu era assim. E isso paralisa a gente, porque às vezes Deus quer que a gente fale com alguém, e a gente fica com medo, e o medo nos paralisa. Ah, mas o que é que eu vou falar? Você pode falar apenas daquilo que Deus fez na sua vida. Ah, pastor, mas só isso, só, filho, porque o milagre que Deus fez na sua vida, alguém quer escutar para entender que é capaz. Se ela fez na sua vida, pode fazer na dela também. Então não precisa ser expert, eu preciso ler a palavra para me levar para dentro do Senhor, para conhecer e ninguém vir me iludir. Então eu preciso da palavra, preciso da oração, mas o nosso maior testemunho é aquilo que Cristo fez na nossa vida. E a gente não pode, por medo, insegurança e timidez, se paralisar e impedir de levar isso a outras pessoas. Muitas pessoas desejam viver algo novo, mas continuam emocionalmente acorrentadas ao seu velho homem, à sua velha natureza. Por isso que essa mensagem ela é tão importante para esse tempo. Porque Deus ele deseja reposicionar a nossa vida. Ele quer que nós nos reposicionemos da sobrevivência para o propósito, da estagnação para o avanço, da culpa para a graça de Deus, do medo para a confiança nele, da distração para o foco espiritual. O reino de Deus, ele não é um convite para que nós possamos simplesmente existir, não. Ele é um chamado para eu e você continuar caminhando na direção dos propósitos eternos de Deus. Por isso a gente precisa ressignificar tudo isso. Ah, pastor, mas o que é ressignificar a fé? Acompanhe aí. Significa buscar dar um novo sentido à nossa caminhada espiritual, permitindo que, de fato, ela seja restaurada, redirecionada e alinhada para o cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Só que para ressignificar a fé e para viver os propósitos de Deus, é preciso que a gente tenha algumas atitudes, e essas atitudes elas são fundamentais.
Então acompanhe comigo, eu quero ver 3 atitudes breves aqui para ressignificar o propósito da minha vida. A primeira coisa que eu preciso fazer é construir relacionamentos que fortaleçam a minha fé. Eu preciso ter pessoas comigo que vão me impulsionar a avançar na fé, meus irmãos. Tem um ditado que dizia, você já deve ter escutado da sua mãe ou da sua avó. Diga-me com quem anda, e eu direi quem tu és. A caminhada cristã, ela nunca foi concebida para viver de forma isolada, não. Deus nos criou para relacionamento. Desde o princípio, nós vemos que Deus valoriza o relacionamento e a comunhão. Está lá em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Ele não criou você para ficar em casa. Eu sou igreja, sozinho aqui em casa. Essa é a maior mentira do inimigo que tem paralisado muita gente. Eu estou aqui em casa, eu cultuo em casa. Em casa você não cultua. Você vai se distrair com uma pessoa que grita, uma pessoa que fala, uma vontade de ir no banheiro, uma vontade de tomar água. O inimigo vai fazer de tudo e você não vai cultuar. Você pode até assistir um pouco do culto, mas cultuar a Deus você não vai. Me perdoe quem vive assim. O ambiente de relacionamento saudáveis é o lugar onde a fé é fortalecida e onde nós somos desafiados e encorajados a crescer espiritualmente. A sabedoria de Provérbios já diz, assim como o ferro afia o ferro. Relacionamentos, eles moldam os nossos destinos espirituais. A Bíblia ela nos mostra exemplos de pessoas que foram fundamentais para o cumprimento do propósito de Deus. Um deles, Moisés. Moisés, ele teve um momento que ele precisou da comunhão de Arão e para sustentá-lo, para sustentar as suas mãos e o povo poder ganhar a batalha a qual estava disputando. Êxodo 17, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e mantiveram erguida as mãos de Moisés. O povo de Israel estava brigando ali na batalha, Josué ali. Então, enquanto Moisés estava ali com o seu cajado, com as mãos erguidas, o povo ganhava. Quando ele cansava, que a mão baixava, o exército inimigo avançava e o povo de Israel perdia. Então, chegou o momento que vem os dois, Arão e chega e um pega no braço, um pega no outro e ajuda Moisés para ficar com a mão erguida, para todo o povo de Israel vencer. É a unidade da igreja que leva a igreja a vencer. Nós precisamos uns dos outros para poder avançarmos espiritualmente e como igreja, meus irmãos. Davi teve Jonathan para fortalecer o seu coração. Olha lá o que o texto diz. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonathan se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Jonathan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo dele. Jonathan tirou o manto que estava vestindo, deu a Davi. Também deu-lhe a túnica, a espada, o arco e o cinturão. Um tinho de amizade que foi gerado ali entre Jonathan e Davi, que foi fundamental para o reinado de Davi futuro. Paulo, ele também não caminhou só. Ele sempre esteve cercado de pessoas especiais. Barnabé, Timóteo, Silas. Paulo, certa vez, está lá em Atos 16, Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia o discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. A gente pode voltar um versículo antes e vai ver que Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Paulo cercava-se também de pessoas especiais. Meus irmãos, esses relacionamentos aqui, se a gente for buscar, tem muitos outros aqui na palavra do Senhor, serviram de fonte, de apoio, de incentivo, de correção também, para que cada um deles pudessem avançar e cumprir o propósito de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa, entenda pelo amor de Deus, pessoas certas nos aproximam da presença de Deus. Agora tome cuidado, porque o contrário também vale. As pessoas erradas também vão lhe levar para longe do Senhor. Por isso é fundamental buscarmos, cultivarmos um relacionamentos que edifiquem a nossa fé. Conforme a sabedoria de Provérbios, ela nos diz
Com ferro, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o companheiro. 1 Coríntios também a gente vê que o Evangelho, aqui a palavra do Senhor nos traz: não vos enganais, as más companhias corrompem os bons costumes. O reino de Deus, meus irmãos, ele redefine as nossas conexões, colocando comunhão no caminho para o propósito eterno. A gente precisa viver a comunhão para poder avançarmos para o propósito eterno. Relacionamentos espirituais, eles precisam ser saudáveis, e assim eles são instrumentos para que a gente possa sair do modo de sobrevivência e avançarmos para viver propósito do Senhor, sair da estagnação, para podermos avançar na nossa vida. Construir esses vínculos é uma escolha que deve ser intencional, e isso vai nos levar a experimentarmos a graça, a confiança e o foco espiritual. A gente possa investir em amizades, em parcerias, que nos ajudem a prosseguir para o alvo com convicção, a mesma convicção que Paulo tinha quando ele disse: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conseguido, alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não se acomodava, ele não olhava para trás para ficar preso ali, mas não, ele se cercava de pessoas que lhe impulsionavam para avançar e conseguir continuar vivenciando, focado aquilo que Jesus pediu para que ele fizesse, que nós possamos viver esse conselho de Paulo, e que Filipenses, aqui nessa carta de Filipenses, nos traz: permanecermos firmes na fé, fortalecendo uns aos outros, para que o cumprimento do propósito de Deus aconteça em nós e através de nós. Amém? Mas continuando, para ressignificar o propósito da minha vida, eu preciso ressignificar o que é sucesso e sofrimento. A gente precisa ter a verdadeira compreensão do propósito que Deus tem para a nossa vida, meus irmãos. E nela a gente se ressignificar, entendendo aquilo que de fato é sucesso e o sofrimento. À luz aqui das Escrituras, nós somos chamados a enxergar todas as experiências, a observar tudo e ver vitórias e dores. E a gente precisa compreender para o nosso próprio bem, através da formação do caráter de Cristo. As vitórias e as dores fazem parte do processo. Conforme Paulo, ele relata, escrevendo aos Romanos, e ele diz: todas as coisas cooperam para o bem. Não ache que só é o sucesso que coopera para que você avance. As adversidades, as tribulações, as lutas, o seu sofrimento também traz contribuição para que você possa avançar. O reino de Deus, ele redefine o conceito de sucesso. Não é sobre reconhecimento, mas fidelidade ao chamado do Senhor. Não é você ser reconhecido pelas pessoas que vai dizer se você é uma pessoa de sucesso ou não, mas você está no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo ao qual Ele te chamou. Isso é o verdadeiro sucesso que podemos ter na nossa vida. É estar cumprindo a vontade de Deus. E o sofrimento, por sua vez, não é um sinal de derrota, não, meus irmãos, mas é uma oportunidade de crescermos e de aumentarmos a nossa dependência de Deus. Paulo, em Filipenses, ele nos ensina a esquecer o que ficou para trás e a avançar rumo ao alvo, mostrando que o sucesso é a gente perseverar mesmo diante das tribulações, mantendo-se firme no propósito de Deus. Olha aqui, ele repetidamente, o versículo 13, 14 está voltando: esquecemos da coisa que ficaram para trás, eu avanço adiante, prosseguindo para o alvo. Paulo, ele não olhava para as coisas, eu repito, Paulo passou por muita adversidade. Isso significa, meus irmãos, que sucesso, sob a perspectiva do reino, ela reside na constância do nosso avanço.
mesmo diante do sofrimento, mesmo quando a gente está na tribulação, mas a gente continua prosseguindo adiante. Então o sofrimento ele pode ser ressignificado a partir do processo de amadurecimento que Deus vem trazendo sobre a nossa vida, de preparação para que a gente possa cumprir aquilo que Ele tem para nós. Então o reino, ele redefine o sucesso. Fidelidade, sucesso para o reino de Deus é fidelidade acima dos aplausos, é caráter acima de uma performance, é eternidade acima de uma aparência. Mas, por fim, para ressignificar o propósito de minha vida, eu preciso avançar para o alvo, eu não posso ficar parado. Eu preciso seguir adiante. E o texto lido hoje, a gente vê que Paulo afirma, eu prossigo para o alvo. Paulo, ele não fica parado. Paulo, ele não se estagna. Não tinha nada que paralisasse a Paulo. Várias cartas aqui, a gente enxerga Paulo mesmo na prisão. Ele continua escrevendo para que a igreja não esmoreça e a igreja avance. Paulo, em momento algum das suas cartas, mesmo estando preso, ele resmunga, ele reclama, ele fala da diversidade que ele está vivendo. Pelo contrário, ele fala que tudo que ele viveu serve de esterco para tudo que Deus tem na vida dele adiante. Que a gente possa olhar para trás e enxergar como trazer apenas aquilo que nos traz como esperança, fugir das coisas que não funcionavam, das coisas que não devem ser vivenciadas e seguir adiante, se impulsionar para vivermos a plenitude de Deus. Filipenses, ele nos desafia a olhar para trás apenas para refletir sobre algumas decisões, mas a seguir firme em diante, na direção do propósito de Deus estabeleceu para cada um de nós. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele revela que o segredo para avançar está em deixar tudo de lado, o peso do passado, e dedicar-se totalmente ao chamado celestial, ao chamado do Senhor. Essa atitude nos traz perseverança. Essa atitude de perseverança central aqui da carta dos Filipenses, ela nos ensina que a autossabotagem, quando ficamos presos aos erros, feridas ou frustrações do passado, ela nos impede de experimentarmos o avanço da plenitude que Deus deseja para nós. Quando ficamos presos naquilo que fizemos, no medo, no erro, na falha, nós vamos ficar aprisionados e vamos perder a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Paulo, ele não ignora as dificuldades, mas ele escolhe permitir que elas não o definam. Ele relaciona a sua vida para o futuro, para o alvo que é Cristo, mostrando que o propósito do Senhor, ele sempre nos chama para seguir adiante, seguir para frente. O propósito de Deus, meus irmãos, ele é dinâmico, ele é impulsionador, ele nos traz crescimento, ele nos traz maturidade, ele nos chama a avançarmos. Segundo Filipenses, significa confiar em Deus, que ele vai nos transformar, que ele vai transformar todos os nossos sofrimentos, nossas dores, nossas limitações, que tudo isso ele vai transformar e nos trazer oportunidade de amadurecimento, de dependência dele. Muitas vezes a gente está preso em alguma adversidade, porque a gente é teimoso em segurar e de não entregar ao Senhor as nossas decisões. E a gente decide, a gente quer do nosso jeito, a gente tenta fazer as coisas da nossa forma, porque eu quero. Aí depois fica reclamando do Senhor, mas Senhor, eu não saio dessa adversidade. Filho, você não vai sair enquanto você não entender que você precisa entregar tudo a mim, depender de mim, porque eu sei o que é bom e perfeito e agradável para a sua vida. Eu vou deixar você aí até você aprender. Eu não te coloquei aí, você está aí por sua escolha, lembra? Eita, eu acho que Deus está falando com um monte de gente. Foi você que escolheu estar ali.
Mas mesmo assim, eu estou querendo trabalhar na sua vida para que você saia daí fortalecido, fortalecida, porque eu tenho algo abundante para a sua vida. Mas enquanto você não entender que não tem a ver com você, tem a ver comigo, enquanto você não largar o seu orgulho, sua vaidade, deixar as coisas para trás e depender totalmente de mim, erguer a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor, esvazio de mim mesmo e faz de mim o teu querer, você vai continuar na sua adversidade. E eu vou continuar aqui estendendo a mão para que você possa vencer você mesmo. Essa sua autossabotagem que tem impedido a sua fé, filha. Até no pronome Deus falou agora, meu Deus. Para avançar, como ensina Filipenses, é necessário romper com tudo que nos prende. A gente cantou aqui hoje. Sabe qual é uma das coisas que eu fico mais assim? A gente canta, a gente lê, a gente ora, e muitas vezes a gente esquece. Ou não confia. Aí sai só como uma religiosidade. Nada está aqui por acaso, meus irmãos. Cada louvor é pensado, é trazido pelo Senhor para que tudo haja de forma conforme Ele planejou para esse dia. Nós cantamos rompendo em fé. A gente precisa romper com aquilo que tem paralisado a nossa fé, aquilo que tem sabotado a nossa fé. A gente precisa romper com essas correntes que têm nos impedido, que têm nos travado, que têm nos trazido uma limitação de avançarmos para desfrutar ainda mais do Senhor. É necessário romper, meus irmãos, porque a gente não pode permanecer preso à culpa, porque Cristo, Ele já nos perdoou, Ele já nos chamou para uma vida de liberdade. A gente não pode permanecer preso ao medo, porque em Cristo encontramos coragem e segurança para enfrentar o novo. A gente não pode permanecer preso a limitações emocionais, sabendo que o Espírito Santo é que nos capacita e nos ajuda a superar as barreiras internas e externas da nossa vida. Convite de Paulo. Essa pode vir. Convite de Paulo aos Filipenses e a nós hoje, é claro. Prossiga, avance, não se acomode. O alvo é Cristo, o prêmio é a vida eterna, a jornada é marcada por fé, esperança e transformação. Ao escolher avançarmos, nós deixamos de lado tudo aquilo que tem retido e nos atrapalhado de avançarmos na fé. E faz com que nós possamos seguir adiante, rompendo os caminhos, andando com firmeza rumo aos propósitos divinos, confiando que Deus, Ele está conosco em cada passo. Olha, Cristo não nos chamou para vivermos em uma vida presas em labirintos emocionais e espirituais, meus irmãos, porque o Evangelho, ele nos conduz da sabotagem ao propósito, do medo à fé, da culpa à graça, da comparação à identidade, da estagnação ao crescimento. Meus irmãos, nós precisamos ressignificar a nossa caminhada, ressignifique a sua caminhada. Permita-se ser transformado completamente pelo Senhor, para que você possa experimentar a plenitude dele para a sua vida, conforme nós vemos no profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o Senhor que sabe os planos que Ele tem para você. Você pode imaginar, você pode traçar planos, você pode fazer programação, mas é Deus que sabe o propósito que você tem para cumprir. Aqui não trouxe no texto, mas tem uma frase de um pastor Rick Warren que ele diz: a pior coisa que existe é nós caminharmos
fora dos propósitos do Senhor. É a gente achar que está abafando, fazendo sucesso, e Deus está ali olhando e dizendo: filho, não foi para isso que eu te coloquei aqui, não foi para isso que eu te trouxe. Eu tenho algo maravilhoso, eu tenho algo muito mais abundante para a tua vida. Não tem a ver com o que é terreno, porque a tua vida, ela é eterna. Então não queira juntar tesouros aqui na terra, porque a tua vida foi feita para a eternidade na presença do Senhor. Não perca tempo com aquilo que Deus não te chamou para fazer. Entenda, autossabotagem espiritual é sim uma realidade, mas ela não precisa definir a sua caminhada com Deus. Como nós vimos, em Cristo há uma vida abundante, liberta e com propósitos eternos. Meus irmãos, ao encerrarmos essa série, eu quero chamar você a viver longe de sabotar a sua fé. Eu quero chamar você hoje a continuar seguindo firme na direção de Jesus. Assim como Paulo seguiu para o alvo, colocando as suas mãos no arado, olhando para frente. O Senhor chama você hoje para não olhar para trás, mas prosseguir para o alvo, colocando a mão no arado, ouvindo a sua voz, olhando para frente, vivendo a plenitude do que Ele tem para você. Há uma vida nova e ela está disponível a todos aqueles que vivem na presença do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, que a sua jornada de fé ela seja marcada por transformação real, propósito e confiança renovada no nosso Deus, que pode todas as coisas. Baixe suas cabeças. Eu quero orar com você. Conversa com o Pai. Nós somos filhos. E como filhos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Essa deve ser a nossa essência, meus irmãos. Essa deve ser a nossa essência. Sentir o cheiro de Jesus. Olhos fechados, conversando com o Pai. Tente sentir o cheirinho de Jesus. Ah, pastor, e Jesus cheira? Cheira. Jesus cheira. Jesus abraça. Jesus nos beija. Jesus nos pega pela mão. Tudo isso está na sua palavra. A nossa essência deve ser a essência de Cristo. Nós precisamos exalar esse bom perfume. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por ministrar os nossos corações sobre a importância de não sabotarmos mais a própria fé, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos livrarmos de todo medo, de toda insegurança, a nos livrarmos, Senhor, de todo preconceito com nós mesmos, de não se aceitar, de não achar que somos dignos. Ajuda-nos, Pai. Obrigado por essa tua palavra, pela tua mensagem, que nos chamou a ressignificar a fé, que nos chamou a ter uma fé inabalável, a não mais se comparar, a não viver de uma forma orgulhosa. Obrigado, Pai, que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos exorta para que voltemos à essência da adoração, a exalar o Teu cheirinho, Pai, porque só podemos assim viver se desfrutarmos da plenitude da Tua presença, e não há lugar melhor para estar do que nos Teus braços, ouvindo a Tua voz e seguindo a Tua direção. Não mais presos
não mais acorrentados, mas agora livres. Não uma liberdade de libertinagem, mas uma liberdade que nos faz vivermos os princípios e valores do teu reino, na plenitude de tua presença. Em nome de Jesus. Amém.